Aras, né? Mas olha, ontem nós tivemos um caso no Piauí, onde uma criança de 2 anos, identificada como Eloá Cristine Pereira Ramos, morreu após se engasgar com um caroço de pitomba na cidade de Pavussu, no Piauí. Casos como esse e muitos outros são incomuns. Nós vamos tirar agora algumas dúvidas com o instrutor de emergências, Gilmar Alves, que é nosso convidado de hoje, está aqui no nosso estúdio. Muito boa tarde, Gilmar. E eu já começo te perguntando, né? O que é preciso saber sobre primeiros socorros? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E prestem muita atenção, que algumas informações que a gente vai passar aqui pode salvar a vida. Inclusive, essa criança, eu não fiquei sabendo bem da história, se chegaram a fazer alguma manobra. Mas algumas dicas que a gente vai dar aqui vai ser muito importante. Primeira coisa é você identificar se o engasgo é total ou parcial. No caso de uma criança, 2 anos, a criança tinha lá, se tiver tossindo, se ela estiver chorando e o corpo estranho, ela sentir que o corpo estranho está no local, né, na via da respiração, é só estimular a tosse, né? Pede para tossir mais rápido possível, mais forte e engasgo parcial. Se ela está chorando, se ela está falando, ainda tem passagem de ar. Agora, nesse caso, né, que foi dessa criança, que ela não consegue falar, ela não consegue tossir, você tem que realizar a manobra. A gente chama tem que entrar com emergência. Entrar com emergência. Né? A manobra de compressões abdominais, que são as manobras que a gente faz a partir de 1 ano. Isso é uma recomendação do Suporte Básico de Vida, né? É um curso com recomendação internacional. A Associação Americana do Coração recomenda isso. E qualquer pessoa pode fazer a manobra. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá, vamos mostrar na prática, né, Gilmar? Isso, ó. Isso é a partir de 1 ano. Aqui a gente vai falar de compressões abdominais e já a gente fala a manobra para menor de 1 ano, que é para bebês. Então, nesse caso lá, a pessoa poderia ir por trás... A partir de 1 ano já até adulto. A partir de 1 ano até adulto é a mesma manobra que é compressão abdominal. Então, você vai localizar o umbigo da criança, certo. Você vai fechar a mão nesse formato. Isso no caso a criança tá aqui, né? De costas para você. De costas para mim. E como é uma criança, eu vou estar ajoelhado e apoiar ela na perna, apoiar no meu corpo para fazer essa manobra mais eficaz. E com essa outra mão, eu vou dar um apoio. É lógico que essa força que eu vou colocar vai ser menos do que uma força para um adulto, por exemplo, né? Mas eu vou colocar uma força no sentido de desalojar o corpo estranho. E esse colete, ele simula bem como se fosse um engasgo. Isso aqui é um colete de treinamento que a gente usa nos nossos treinamentos. Observe que vai expelir um corpo estranho por aqui. Então, você observa que na hora que eu fizer a manobra, aqui vai expelir um corpo estranho. A manobra é para dentro e para cima, ó. Passo para dentro e para cima e eu consigo desalojar o corpo estranho. Então, são compressões abdominais que pode ser feito por qualquer pessoa que só precisa ter um treinamento. Em caso de adultos, Gilmar, eu chego por trás da pessoa também já... Você chega por trás da pessoa, ou interessante, o adulto, você chega por trás, pede para ela afastar as pernas, você apoia a sua perna entre a perna da vítima. Por quê? Essa vítima pode desengasgar, mas pode chegar um tempo aí, você fazendo compressões, se ela não desengasgar, ela vai desmaiar. E com esse apoio, você colocou uma perna entre as pernas dela, você faz tipo uma base de apoio. E aí você segura ela até colocar no chão para executar RCP se ela desmaiar. O que é RCP? Ressuscitação cardiopulmonar, que são compressões torácicas. E, Gilmar, nesse caso, né, como que a gente pode também identificar os sinais vitais da pessoa, né? Às vezes a pessoa está engasgada e fica naquela dúvida. Eita, e aí, será que está respirando? Está respirando? Eu já vou logo aqui no pulso. É isso mesmo? Como é que a gente faz? Não, porque a gente, nesse caso, a gente não pode perder tempo. Por exemplo, se a pessoa está aqui, no caso da criança, está brincando ou está se alimentando, e aí ela vai engolir esse objeto sólido. E ela começou a passar mal. Eu não vou perder tempo checando o pulso. Eu vou olhar, conversar com essa vítima para saber se ela está respirando ou não. Entendi. Se ela estiver respirando, porque o primeiro reflexo quando cai algo na nossa via aérea é você tossir. Sim. Então, se ela está tossindo, chorando, ainda tem passagem de ar, ainda tem passagem de oxigênio, né? Agora, se ela para de tossir, para de falar, para de chorar, aí ela está em engasgo total. Nesse momento, eu tenho que identificar que é obstrução total das vias aéreas, da respiração, e começar a manobra de compressão abdominal, que é a partir de 1 ano. Então, só recapitulando, a manobra é colocar tanto a criança, isso vale para qualquer pessoa a partir de 1 ano, quanto adulto, de costas para você. Isso. Né, junto que a gente estava mostrando aqui no colete. Vamos mostrar, por favor, isso, ó. Aí eu localizo aqui como se fosse o umbigo da vítima. Então, na altura do umbigo. Logo acima do umbigo, na parte mole. A gente costuma chamar, popularmente falando, na boca do estômago, né? Nessa região mole, logo acima do umbigo. Eu comprimindo aqui,
fazendo essa pressão, eu comprimo o diafragma e você causa uma tosse mecânica e a tendência é desobstruir. E tá com mais ou menos 2 anos que num restaurante aqui em Teresina, eu presenciei o engasgo de uma criança de 12 anos e eu fiz, enquanto ninguém estava fazendo nada, ela estava com as 2 mãos no pescoço, é o sinal universal do engasgo. Aí eu já fui... Já é a pessoa identificando que não está conseguindo respirar, né? Sinal que está precisando de ajuda. Universal do engasgo total, isso mesmo. E aí eu fiz na 4ª manobra, o menino botou o pedaço de carne para fora. Então pode ser que nem sempre na primeira manobra saia. Isso, por isso que na compressão abdominal eu não faço 5 golpes, que a gente vai ver já no bebê. Eu faço a compressão até essa vítima desengasgar, eu faço até ela desmaiar, né? E aí eu vou fazer, se desmaiar, eu vou fazer compressões torácicas. Outro detalhe importante, além de você identificar o sinal de asfixia, né? Que é a partir de 1 ano, e é ligar o 192. Porque se essa vítima desmaiar, eu começo a fazer as compressões, mas o SAMU já está vindo com equipamentos que podem ajudar, que são profissionais especializados em atendimento em emergência. Ô, Gilmar, eu já vi muito vídeo de gente tentando desengasgar, dando aquele tapinha aqui nas costas ou colocando a pessoa de forma debruçada, né, e batendo em uma certa posição nas costas. Essa forma, então, é errada? O que acontece? Existem alguns outros protocolos voltados para emergência. Eu sou instrutor de uns cursos com certificação internacional, que é suporte básico em adulto, criança e bebê, suporte avançado em adulto e suporte avançado em pediatria. Sou instrutor desses cursos lá em São Paulo e aqui. E existem algumas outras recomendações de outros países, mas o que a gente mais segue no Brasil é o protocolo do BLS, como a gente está falando do suporte básico de vida, né? Que são compressões abdominais. É porque quando você começa a falar de vários outros protocolos, a tendência é não seguir nenhum. Entendeu? Confunde, e não fazer, né? confunde. Então, qual é o foco aqui? A gente fazer, porque isso, apesar de ser básico, tem essa recomendação. Então, para resumir, o que é que eu faço? Identifica-se, a partir de 1 ano, identifica se é engasgo total, e aí eu vou precisar fazer as manobras de compressões abdominais, né? Engasgo total, não respira, não consegue falar, e faço a manobra até essa vítima conseguir desengasgar. Entendi. Eu achei, inclusive, até mais simples do que a manobra de bater nas costas, né? Você só apertar ali no umbigo, na altura da boca do estômago. E fazer a manobra. Acaba sendo mais simples, eu achei, pelo menos. Um detalhe importante também, eu lembrei agora, se você tiver só, um adulto, você tá só e engasgou, o que eu faço? Como essa manobra de compressão, você não consegue fazer em você. Você vai apoiar essa região aqui no canto de um sofá, de uma cadeira, de uma mesa, algo macio de preferência, né? E você vai dar uma pressão interna para conseguir desalojar o corpo estranho. Como é? Você vai pegar uma cadeira... O canto de uma cadeira, de um sofá, e você vai apoiar, dando pressão nessa região. Um pouco mais forte. Isso, logo acima do umbigo. Um pouco mais forte, dando pressão para você conseguir desalojar o corpo estranho. Entendi. Marisa, é bom para você já ficar aprendendo tudo, né? Marisa está grávida, vai já ter um bebezinho. Vamos já dar a dica aqui também sobre como desengasgar um bebê, né? Menor de 1 ano de idade, que é diferente a manobra, né? Manobra. Mas antes, apareceu uma pergunta. Essa é a minha pergunta realmente. Com relação ao bebê, ao recém-nascido, ele tem um corpinho mais delicado, as costelinhas. Então, como é que funciona essa parte realmente do recém-nascido? Porque já o meu bebê está aqui, está a caminho, né? Então, a gente já fica muito preocupada, que a gente sabe que tem a questão do leite, pode engasgar, então já estou preocupada com tudo, Gilmar. Aqui, e é muito importante, olha só, porque pessoas treinadas conseguem, a mãe mesmo sem ser da área da saúde, consegue salvar a vida do bebê. E no ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo colocou uma atualização que até a gente que é instrutor, a gente tem um grupo só dos instrutores de primeiros socorros, começou a discutir justamente o engasgo com leite, né? Então, se o engasgo é com leite, tem uma diferença. Aí eu vou identificar se é parcial ou total. Como é que eu sei que o meu bebê está engasgado totalmente? Como é que fica a face dele? Roxa, ele não consegue chorar, esse bebê não consegue chorar, e aí é engasgo com líquido. Se for engasgo com líquido, normalmente é o leite, né? Você vai só posicionar o bebê, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é isso, e fazer, olhando para ele aqui, fazendo levemente uma massagem, né? E aí, porque eles falam que é mais eficaz o bebê tentando expelir esse leite coagulado do que alguém fazer uma manobra, justamente pela delicadeza, pelas estruturas que você pode lesionar. Então, eles associaram o risco de você fazer uma manobra mais agressiva à tentativa do bebê só expelir. Eles falaram que o bebê é mais eficaz. Agora,
Isso se for um corpo estranho em gase total líquido. Agora, se for um objeto Se sólido... for uma criança que já começou a introdução alimentar, Gilmar, só pra gente fechar aqui rapidinho. Menor de 1 ano. Menor Bebê, de 1 beleza. ano. Vamos Introdução lá, rapidinho. alimentar, objeto sólido. Eu vou pegar aqui no queixo do bebê, eu vou colocar ele, eu vou de preferência sentado, mas aqui para a população ver, olha só, eu bebê, a cabeça sem tempo ficar mais baixo que o tronco, eu começo a estar em gase total sólido, com os golpes entre as escápulas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se não desengasgar, na quinta, eu viro o bebê e com esses 2 dedos faço 5 compressões torácicas. O ideal é sentado numa cadeira, apoiado no pé, ou aliás, na perna. E você faz 5 compressões torácicas. Não conseguiu desengasgar, gira novamente e repete a operação. Até o SAMU chegar, até o bebê desengasgar ou até ele desmaiar. Eu sei que é um desespero, viu, Gilmar? Gilmar, muito obrigada pelas orientações. Você, como sempre, muito competente no que faz, viu? Sou fã. Adoramos aqui as dicas, né? Brigadão, tá? Eu que agradeço. O contato do Gilmar tá aí para vocês. Salve Vidas PCR, pode seguir. Eu dou várias dicas lá sobre primeiros socorros e a nosso Instagram. E essas manobras podem salvar vidas, né? É importante que qualquer pessoa... Vidas, né? Salva vidas. É importante que toda a sociedade esteja atenta. Obrigada. E você gosta de carnaval? Curto carnaval. Curto carnaval, porque hoje a gente está recebendo aqui